Já convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, mas um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Prezado Padre João, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nossa saudação aos que aqui vieram já, acredito, com saudades de estar também na casa do Senhor, aqui dedicada a Nossa Senhora da Conceição, e hoje a Senhora das Dores, revestida com as vestes também que lembram a Páscoa, a ressurreição, a vida nova. E você que acompanha também na sua casa, dentro da novena do Perpétuo Socorro, hoje a invocação a ela, Maria, Mãe da Confiança. Confiança, irmãos e irmãs, que precisamos ter em cada hora de dor que sofremos, tribulação, angústia, sofrimento. Confiança que nos sustenta, confiança que faz, de fato, abrir o nosso coração ao Senhor, que está vivo no meio de nós. E nesta semana da oitava da Páscoa, cada dia nós ouviremos da palavra de Deus, do Evangelho de João e também dos Atos dos Apóstolos, relatos da ressurreição de Jesus, ou seja, a vida sobrenatural de Jesus, depois de ter assumido a nossa vida dentro da nossa natureza humana, em que ele de fato viveu plenamente esta nossa natureza humana. Ele é verdadeiro Deus e é também verdadeiramente humano, ou seja, ele viveu o que nós vivemos aqui na terra, o cansaço, a dor,
sofrimento, o trabalho continuamente. Jesus praticamente não tinha tempo para descansar. E o tempo que lhe restava, muitas vezes à noite, de madrugada, se retirava para orar, para rezar. Ou seja, a sua confiança no Pai. E assim Jesus, ele vem nos ensinar com a sua vida, com a sua palavra, que nós somos também chamados a viver a vontade do Pai, a vontade de Deus na nossa vida, para já aqui neste mundo podermos também viver melhor a nossa missão, a nossa vocação. Quando nós passamos por tribulações, sofrimentos e talvez a dor mais aguda, mais sofrida é a dor da morte, nesta hora pode acontecer realmente de ficarmos sem chão, de ficarmos inconsolados. Há pessoas que às vezes passam meses, anos e sempre trazendo no coração aquela dor, aquele sofrimento da ausência física daquela pessoa querida que não deixou de ser amada e não deixou de amar também. Aliás, o amor daquelas pessoas que já estão junto de Deus agora é um amor puro, um amor perfeito, porque é um amor que já é vivenciado na eternidade. Por isso essas pessoas também se tornam nossos intercessores, nossas intercessoras. Dona Lia, Dona Maria Rita, os demais, agora o Padre Guedes, Padre também Adriano e tantos outros que neste mundo passaram fazendo o bem. Jovens, até mesmo crianças que já tinham aqui a sua consciência de também serem filhas de Deus e puderam demonstrar também a sua fé e são também nossas intercessoras. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós participamos da Santa Missa, mesmo você em casa, nós temos esta grande graça de podermos renovar também esta nossa fé, esta nossa confiança. Por quê? Toda dor, todo sofrimento, eles têm o seu sentido quando nós vivenciamos a semelhança ou em conformidade, comunhão com o sofrimento de Jesus, com o sofrimento também de Maria. Do Evangelho de João, ouvimos hoje aquela continuidade de ida ao sepulcro, em que Maria Madalena, primeira visitar, ou melhor, não visitar, ir até o sepulcro, na esperança de prestar uma homenagem ainda a Jesus, que ela achava que ainda continuava morto. Por isso levou também perfumes, bálsamos, para prestar homenagem a ele. Ficava pensando, quem queria retirar a pedra do sepulcro para ela? E quando lá ela chega, ela constatou que estava vazio, foi correndo contar a João, a Pedro, o relato do Evangelho que ouvimos no primeiro domingo da Páscoa. Eles vieram correndo, não acreditaram de imediato nas Sagradas Escrituras, porque não tinham visto Jesus, mas um deles, o discípulo que Jesus amava, acreditou mesmo sem ver. Maria Madalena, uma das que também demonstrava muito amor a Jesus, e mesmo ali, este amor que faz com que ela derramasse muitas e muitas lágrimas, ela não conseguia vislumbrar a palavra que Jesus dizia antes de morrer, que iria ressuscitar. E mesmo quando ela enxerga da sua frente os anjos que diziam para ela que ele não estava mais ali, ou seja, o sobrenatural encontrando-se com o natural, não era suficiente. Quando ela se volta e percebe que alguém diferente está diante dela, é o mesmo Jesus, mas ela não o reconheceu. É interessante que nos relatos das aparições, Jesus ele não aparece de forma assim gloriosa, estrondosa, mas continua se manifestando através da simplicidade, da humildade. Aqui no Evangelho de hoje, ele foi confundido até por ela como um jardineiro, como se ele fosse aquele que estava ali apenas para cuidar do sepulcro ou dos outros, vamos dizer assim, daquilo que era necessário na prática da jardinagem.
E outras vezes ele foi confundido como um forasteiro, como na caminhada com os discípulos que iam para Emaús. No outro momento, como alguém que pedia comida na beira da praia, perguntando para os discípulos se eles tinham alguma coisa para comer. Então nós conseguimos reparar nisso, as aparições de Jesus, nas pessoas mais simples, mais humildes, com quem ele se identifica. E ali, quando Maria então chega a perguntar para ele se foi ele que levou o corpo de Jesus. Quando ela escuta o seu nome, aí sim ela reconhece e vai dizer Rabuni, isto é, mestre. Pois bem, irmãos e irmãs, então não é suficiente ver, é preciso escutar. Ela escutou Jesus pronunciando o seu nome. Nós também escutamos várias vezes a palavra de Deus. E mesmo que não escutemos o próprio Jesus pronunciando o nosso nome, ele continua falando conosco. Fala na palavra proclamada, fala através das pessoas, fala através das diversas situações de dor, de sofrimento, mas também de alegria, de bem-estar. Basta estarmos, assim, atentos aos seus sinais. E atento aos seus sinais é preciso fazer também como aquelas pessoas que ficavam maravilhadas com a pregação agora do apóstolo Pedro, como vimos da primeira leitura, Pedro afirmando que aquele Jesus que eles também crucificaram e o povo pediu a condenação, agora estava vivo, ressuscitado. Aquelas pessoas percebem então o seu pecado, percebem o mal que fizeram e perguntam o que devemos fazer. Talvez essa seja a nossa pergunta também. O que precisamos fazer para de fato melhorar este mundo? Fazer com que as pessoas de fato vivam a fraternidade, o diálogo, a tolerância, a paz, a solidariedade com os que padecem. A resposta de Pedro, aqueles que ainda não estavam batizados, ele fala, convertam-se e procurem também ser batizados. Para nós que já estamos batizados, os que puderam renovar as promessas do batismo, mesmo não estando dentro da igreja, é importante então esta conversão diária, porque viver bem o batismo é poder também ser testemunhas da ressurreição no nosso dia a dia, na nossa vida diária, na profissão que a pessoa exerce, nas horas também, como já falamos há pouco, mais dolorosas, mais difíceis. Ele continua presente no meio de nós. Ele continua também nos chamando para ser suas testemunhas. E nós temos tantos exemplos de pessoas que hoje continuam dando o seu testemunho de fé. Por isso você que está na sua casa, que já teve também suas oportunidades, os que estamos aqui na igreja, várias oportunidades do encontro com Jesus no dia de hoje. Vamos pensar por alguns momentos. Quais foram as horas que nós vivemos hoje e mesmo não conseguimos perceber que Jesus estava ali presente? Pode ser que, quem sabe, agora, nesse momento, a gente possa agradecer as diversas horas em que nós nos encontramos com Ele, em que Ele nos dirigiu a sua palavra. Tentemos recordar como foi o nosso dia de hoje e, dentro de instantes, apresentar ao Senhor as nossas preces, porque o mesmo Jesus que nos falou, que manifestou em diversas oportunidades aos discípulos, continua se manifestando também a nós. E agradeçamos tantas graças recebidas para continuarmos confiando na sua graça, no seu amor.